Olá, hoje eu vou falar de Salmo 31, que diz lamentos e louvor. E o Salmo começa o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não sejas eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Este salmo, Davi declara a confiança que ele tem em Deus, que é o seu refúgio em todos os momentos, e que não há refúgio tão forte e impenetrável como o de Deus. Que nesse refúgio ele, assim como qualquer outra pessoa justa e fiel a Deus, ele pode estar certo de que estará protegido de ser alcançado por qualquer tipo de laço, armadilha ou humilhação. Porque o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso castelo forte. Então, uma vez que estamos guardados nesse castelo forte, uma vez que estamos firmados nessa rocha, não há como alguém possa nos derrotar, não há como alguém possa fazer nenhum tipo de laço, armadilha ou nos tratar com humilhação. E ele continua dizendo assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste a angústia da minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Davi salienta ainda que Deus é sua fortaleza porque ele entregou seu espírito a Deus. E ele anda conforme os desígnios que o Senhor Deus estabeleceu para que o homem andasse na terra. E quanto aos que adoram ídolos, estes não. Estes serão aborrecidos pelos seus opressores, porque eles não têm observado as leis, os estatutos do Senhor. Inclusive, o fato deles adorar outros ídolos já mostra que ele está descumprindo um dos mandamentos do Senhor. E uma vez que os seus passos não estão firmados na verdadeira rocha, que é Deus, Deus não tem compromisso com eles. Logo, eles se tornam presas fáceis para os seus inimigos. E a qualquer momento, eles podem cair em laços e armadilhas e acabarem mesmo sendo humilhados por qualquer que seja a outras pessoas. Então, Davi, ele mostra que o fato dele ter entregado o seu espírito para Deus, ao Senhor, e pelo fato do Senhor o ter remido, por isso que ele crê que Deus usará para com ele de bondade e cuidará dele no momento de angústia e o livrará no momento de tribulação. E ele continua dizendo o seguinte: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consumem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles
como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Aqui quando fala, compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, né? E que ele fala que ele perdeu as forças, sente-se debilitado por causa das suas iniquidades, é porque houve um momento em que Davi, mesmo reconhecendo a soberania de Deus em sua vida, mesmo ele andando de acordo com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que o homem ande segundo aquilo, Davi passou por um momento em que ele deixou-se enredar pelo pecado. E neste momento em que ele se deixou enredar pelo pecado, ele sentiu no seu corpo a tribulação, porque o pecado lhe pesou a alma. E uma vez que lhe pesou a alma, ele teve consequências no seu corpo, porque aquilo fez com que ele se debilitasse no ficar remoendo aquela atitude de pecado pela qual ele passou. E as próprias pessoas que antes o admiravam passaram a vê-lo como um desconhecido e a fugir inclusive dele na rua. E passou a considerá-lo como um vaso quebrado, ou seja, como algo de nenhuma significância. Aqui Davi derrama diante do Senhor o motivo pelo qual ele precisa tanto do socorro do Senhor, que é pelo fato dele sentir seu espírito atribulado, triste a ponto de sentir que suas forças se esvaíram por ter sido tomado de um espírito de solidão e falta de amigos verdadeiros, além de saber que à sua volta há muitos que tramam ocupar o seu lugar. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Uma vez que Davi reconheceu que ele tinha pecado, que ele reconheceu a sua falha humana e ele começou a clamar a Deus, que Deus tivesse misericórdia dele, tanto que ele clamava misericórdia, porque ele confiava no Senhor, porque ele sabia que Deus era o único que poderia livrar suas mãos, sua vida dos inimigos, dos perseguidores, que ele faz esta reflexão do seu estado de espírito e dos perigos que o rodam. Davi faz uma declaração aqui, lúcida e vívida, de que ele confia no Senhor e sabe que os dias de vida dele estão nas mãos de Deus. Deus sabe quais dias ele pecou e como ele se arrependeu, pediu perdão, Deus é capaz de perdoar e ele pode modificar a situação dele e ninguém pode ceifá-lo antes da hora. Contudo, ele clama para que Deus venha em seu favor e cale aqueles que tramam o seu mal. Porque, embora Deus saiba o tempo de vida que ele tenha, embora ele saiba que ele clamou a Deus por perdão e ele crê que ele recebeu do Senhor o perdão, ele sabe que o coração humano, ele é falho, ele é fraco, por isso que ele pede para que Deus o socorra e faça com que os seus inimigos calem aqueles que lhe tramam o mal. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem,
da qual usas perante os filhos do homem, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás da trama do homem, nenhum esconderijo os ocultarás da contenda de língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, supre-se vós, quando clamei por teu socorro. Aqui, Davi salmodia com gratidão o amor de Deus para com ele, a ponto de ouvir o seu clamor e livrar-o da aflição e de seus inimigos, mesmo quando ele não merecia que Deus se voltasse para ele. Mas o Senhor perdoou, voltou seus olhos e o livrou, e ainda colocou no lugar escondido, no recôndito do seu santuário, no lugar mais secreto que se possa existir. E por fim, Davi encerra o salmo dizendo: amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Por fim, Davi encerra aqui o Salmo 31, apresentando a Deus a sua gratidão por livrá-lo das aflições que consumiam a sua alma e dos inimigos que tentavam matá-lo. Este Salmo 31, ele inicia apenas com lamento, mas ele se encerra com um profundo louvor de um homem que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Um homem que não é qualquer homem. Davi aqui era um rei. E que nós possamos, como Davi, reconhecer em todo momento o Senhor como nosso Senhor. E que nos nossos lamentos, nos nossos momentos de clamor, nós possamos pedir a Deus que Ele venha nos tomar conta de nós, nos resgatar de qualquer mal que possamos ter cometido e perdoar os nossos pecados. Porque se nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, nós estaremos no lugar seguro, no melhor lugar em que alguém pode se achar, que é na presença do Senhor. Que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Amém?